para a gente iniciar. Ô, Ivna, sai daí que a primeira aula do dia que tu entra é essa, Ivna. Pelo amor de Deus, sai Então, ó, daí. um dos motivos de semana passada eu ter feito aquela aula sobre charges é para que a gente possa... Oi, Egito. Oi. Gustavo tá pedindo pra tu aceitar ele. Eu aceito Mentira, ele. a aula vai acabar. Ei, a pandemia acaba amanhã. Gustavo, só falta entrar com em Tá. Nicolas agora. Ó, então voltando, já aceitei, não se preocupe não, eu tô vendo aqui. Então, semana passada a gente começou a discutir, né? Então, voltando, peguem os livros aí, né? E por que eu coloquei aquela aula sobre charges? Como eu disse para vocês, quando a gente pega charges em questões e tal, muitas vezes gera algumas dúvidas. E aí, peguem aí, sim, recebi, né, as atividades das pessoas, de boa parte, né, no meu e-mail. Então, quem recebeu, eu vou fazer o seguinte. Quem no primeiro bimestre estava com a nota um pouquinho abaixo, eu vou dar uma pontuação ali, se estiver abaixo da média. Beleza? Quem mandou a atividade. Que é isso? Valeu a pena, viu? Eu mandei, viu, Egito? Eu mandei. Quer saber não? Vou ver se estiver no meu e-mail. Se estiver no meu e-mail, tá valendo. Eu perguntei ao senhor de eu mandar se tinha recebido. Se disse que recebeu. Egito, eu tava mandando, sendo que eu acho que não tava chegando não no e-mail, não. Tá vendo que não foi só eu? Mentira, tudo é boato, tudo boato. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, Isso bem não faz nada Lembra não, que eu pô. falei com você naquele dia no Isso bem WhatsApp? não faz nada. Tudo Porque tava mentira. dando erro. Mentira. Ó, Caiu nessa Então, nunca. a primeira questão aí do praticando traz uma charge. Então, inclusive, a gente falou sobre Que ela. página, gente? Que página? Página 600, deixa eu anotar aí no chat. 692. Ó, Ailton também aí, ó. Ops, 692. Bora Eu aí, ó, adiantar que eu Riquelme já quero assistir desligou, ó. diferença com o Hoplin, ex. Riquelme já Não, desligou. não. Tu acha que são de palavra? Tu acha? Isso é mole demais, gente. Peraí que eu ligo, a paciência, peraí que eu ligo. Então vamos lá, ó. Diz. Ângelo Agostini expressou sua crítica a Dom Pedro II em uma caricatura publicada na Revista Ilustrada em 1887. Então, primeira coisa que a gente vai analisar é o ano em que ela foi publicada, 1887. Em que ano acaba o Império Brasileiro? 1889. Então, a gente está falando aí de 2 anos antes do fim do Império Brasileiro. Então, é um período já de desagregação, de declínio ali do Império Brasileiro, certo? Então, vamos lá analisar. Então, diz lá no texto, né? Conforme a imagem, qual é a crítica de Agostinho ao imperador? Qual é a imagem? Como é que ele está aí? Tá nem aí, tá dormindo, tá pouco se ferrando o que tá acontecendo. Exatamente. E olha a crítica que o bicho faz. Tipo, tá, olha o nome do jornal que tá no colo dele. Qual é o nome? O país. O País. Então veja que, tipo, ele tá apático, tá sem reação. É como se o país estivesse sem rumo naquele período, né? Como vocês bem falaram. Então, Até hoje tá, Egito, até hoje tá. Então, ó, mostra. Vou colocar aqui no chat se alguém quiser colocar mais ou menos com essa palavra, tá? Mas vocês conseguiram compreender a crítica ali. Mostra o descaso do imperador frente aos problemas enfrentados pelo Brasil naquele período. Então, o Brasil já tinha passado pela questão religiosa, pela questão militar, pela questão abolicionista, que na verdade ia se concretizar no ano seguinte, em 1888. Né? Então, é um processo gradual. E ali dá a entender que ele está pouco preocupado, ele está apático naquela situação. Né? Então, olha, né, que eu acho que tipo,
vocês tinham prestado atenção, que é óbvio que é o imperador, que ele está sentado, mas talvez, eu não sei se todo mundo tinha prestado atenção no nome do jornal que está no colo dele, né? Então, assim, como eu disse na semana passada, uma charge, uma caricatura, nós temos que analisar tudo o que ela, de informação que ela traz para a gente. Então, ó, indique e explique um processo que explique a situação de crise vivida no Brasil Império. E aí, ó, tranquilo, Plínio, vi aqui sua mensagem. Então, ó, você pode botar a questão religiosa, questão militar, questão abolicionista. Então, isso aí são os 3 principais pontos de problemas, né, que nós temos ali no Segundo Império, né? Lembrando que a pergunta aí para vocês, e economicamente, como é que o Brasil estava nesse período? Vocês acham que estava bem, estava ruim? Eu acho que tava meio ruim, porque ele tava entrando em crise, como tu tá dizendo aí, com essa Segundo tripé reinado que começou do a Brasil, imigração. tripé estatal, sei lá como é o nome se dá. Aí tava em declínio o Império. Tava em declínio, eu acho. Uhum. É o que, Isabela, que tu perguntou? Foi no segundo reinado que começou a imigração. Isso, Segundo Reinado, que que se consolida, na verdade, aquela imigração dos italianos e dos alemães para o Brasil, né? Então acho que assim, estava bem. estava bem. Ela começa, e isso é um detalhe, viu? Muito importante. Como assim, gente? Tava bem? Não tava ruim, não? Não. Ou isso é só no começo daí, né? Não, só no começo. A partir de 1850, na verdade, o Brasil ele vive um boom econômico gigantesco, pô, né? É o contrário. Mas no caso ele entra em declínio após o quê? Após a guerra do Isso. Aí a Golfo, partir mais ou menos de 1890, o café, que era o principal produto de exportação do Brasil ali no Segundo Reinado, ele começa a cair, mas só a partir de 1890. Então já é Brasil república, já não é mais império. Então assim, ele 1808, a partir da década de 80, ele enfrenta umas crisezinhas, mas assim, nada que tipo, vai fazer uma diferença, entendeu? Mas a partir de 1890 começa uma crise maior, né? E o Brasil, ele dependia muito do café. Durante o Segundo Reinado, para vocês perceberem a dependência que o Brasil tinha do café. Durante o Segundo Reinado, o Brasil chegou a depender quase que 90% do que ele exportava era café. Então, tipo, imagina hoje o Brasil dependesse, por exemplo, 90% das exportações do Brasil fosse soja, por exemplo. Né? Então, isso geraria um problema. Né? Isso afetou o nosso desenvolvimento industrial, que acabou sendo atrasado por conta disso. Porque como se priorizou historicamente no Brasil a lavoura, né? A produção da agricultura, seja que cultura for, né? A gente teve ali no início o açúcar, e depois ali tabaco, enfim, café, algodão, né? Mas principalmente a gente teve o açúcar, essas 2 grandes culturas, o açúcar e depois o café. E hoje, eu ainda sempre falo, o Brasil não deixou de ser dependente da agroexportação. Hoje o Brasil ainda... Hoje o Brasil é maior no mundo, né, gente? Maior em alguns ramos da agricultura, né? O Brasil é o maior produtor, né? O Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil é um dos maiores produtores de carne de frango do mundo, né? Então, assim, é bom e é ruim. É ruim porque esses produtos têm um baixo valor agregado. Mas é bom porque, como eu sempre falo, meu irmão, olha, veja, o mundo está um colapso, está uma crise da desgrama, certo? Mas mesmo assim o povo não deixa de comer.
Se você estiver passando necessidade, garanto, tipo, se durante esse período de pandemia chegasse ao ponto, né, o pai, mãe de vocês, sei lá quem quer que seja que cuide de vocês, teria deixado de pagar a internet, mas não deixava de comprar comida, né? Deixa de pagar, sei lá, uma outra conta do cartão, mas não deixa de comprar comida. Por quê? Porque comida é sobrevivência. Então, é bom e é ruim. A parte ruim é porque tem um baixo valor agregado, né? Então, pegar uma dessas três questões aí e depois desenvolver. Mas é só para a gente perceber que o Brasil, sim, ele estava muito bem economicamente. Por isso que eu sempre digo, olha, Pedim, ele foi cagado. Por quê? Porque ele estava na hora certa, no lugar certo. E aí vamos lá para a segunda questão. Considere as afirmações a seguir sobre o período imperial brasileiro. Cuidado, apesar de nesse capítulo nós falarmos de segundo reinado, essa questão ela abrange todo o período imperial brasileiro, certo? Então, ó, o primeiro reinado caracterizou-se pelos constantes conflitos entre o imperador e as elites do país, tendo em vista que Dom Pedro I praticamente governou de forma autoritária, desconsiderando o legislativo. E aí? Real. Boa, Júlia. Certo. Isso aí, né? Então, tipo, lembra que, inclusive, a Constituição aprovada de 1824, ela dava essa autorização com o poder moderador, autorizava que o imperador, ele intervisse no poder legislativo. Então, óbvio que isso deixou uma parte da elite brasileira insatisfeita. Tem um livro que eu estou lendo agora, muito bom, que é Crise Colonial e Início do Império, né? E aí fala que, tipo, desses problemas que eram enfrentados ali, do ponto de vista legal, por Dom Pedro I, nesse processo de independência do Brasil. E aí é interessante justamente isso. Por quê? Porque aqui no Brasil tinham dois grupos políticos. Tinha um grupo, né, e ali no primeiro reinado, que defendia a restauração, que o Brasil voltasse à dependência a Reino Unido e Portugal, e tinha um grupo pró-independência. Tinham dois grupos que divergiam aqui no Brasil. Então, óbvio que esse grupo que é a favor de uma dependência em relação a Portugal, eles vão ficar insatisfeitos com esse autoritarismo aqui de Dom Pedro, tá bom? Então, como a Júlia colocou aí pra gente, então, questão 1, alternativa 1 correta. 2. Durante o período regencial, os governantes deixaram de ser hereditários e passaram a ser selecionados por eleições, o que leva a historiografia a considerar essa fase como sendo a primeira experiência republicana no país, pois os regentes eram escolhidos pelo voto universal e direto. E aí? Falso por causa do voto universal direto. É falso por conta do voto. Boa, Júlia, boa, Plínio. Foi Isabelle, não? Plínio e Isabelle, os dois falaram, né? Falou Júlia, irmão. Ah, tá, foi mal. Então, é importante, né, isso que vocês colocaram. Até por isso que vocês têm que ler com muita calma as alternativas, né? Sempre antes de trazer aqui, eu leio, releio algumas vezes, justamente para analisar todos esses pontos aí, para a gente perceber. Até experiência republicana no país está correto, certo? Porque, lembra, os regentes eles eram eleitos, é chamado realmente esse período regencial o período da regência una, não todo o período regencial. Isso também é outro erro. Mas as regências unas também são chamadas de experiência republicana, certo? Mas, como vocês bem colocaram, e eu venho repetindo sempre para vocês,
o voto nesse período é o voto censitário, baseado na renda, que eu falo isso para vocês toda semana, né? Vamos voltar lá. Então, a 2 errada. 3. O segundo reinado foi um período de grande estabilidade política da história imperial, pois o imperador Dom Pedro II ficou quase 50 anos no poder, governando com o apoio de um só partido, o conservador. E aí? Falso. Falso, Aninha, exatamente. E, mais uma vez, o erro está no final da alternativa. Se tivesse até 50 anos no poder, correto. Mas não é porque ele tem um apoio só dos conservadores. Na verdade, lembra que foi uma charge que a gente analisou semana passada, e eu comentei quando a gente falou de segundo reinado também, na parte política, que entre 1848 e 1863, uma boa parte ali do segundo reinado, ele governou com a chamada conciliação partidária. Então, ele equilibrava ali entre os conservadores e os liberais, certo? Então, não é só de um partido político. E a quarta questão. Dentre os fatores que contribuíram para a crise do regime imperial, podemos elencar o conflito do imperador com o exército, a crise entre a monarquia e a igreja e, por fim, a abolição da escravidão, que levou a elite cafeicultora fluminense a romper politicamente com a monarquia. Eu já respondi no chat, né? Quando eu respondi a questão anterior. Né? Então, essa também está correta. Que ele está falando ali da questão religiosa, da questão militar e da questão abolicionista. Então, correta, portanto, letra, questão alternativa 1 e 4. B. 1 e 4, letra B. Terceira questão. Rapaz, a gente já tinha comentado, não? A gente estava na terceira questão, não? Que eu lembro que a gente tinha comentado, lembra não? Que eu brinquei com vocês semana passada dessa questão. A gente tinha começado a responder. A gente finalizou até a quinta, se eu não me engano. Ah, e vocês nem para me lembrar, né? Aff. Mas se quiser, pode continuar. Se quiser, pode continuar, que a gente tá absorvendo mais assunto. Não. Então, ó, cadê aqui? Pronto. Então, ó, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Isso aqui a gente já falou. Então, ó, peguem aí na página agora. Cadê aqui? 702. Mais uma vez também praticando. Seu nome, Egito? Oi? Faz teu nome, Codex. Ah, tá. Vamos embora. É particularmente no oeste da província de São Paulo e o oeste de 1840 e não de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeeira no oeste paulista do século XIX e a que predominou na lavoura canavieira do Nordeste colonial. E aí, duas semelhanças. E aí?
Vamos lá. Tanto a produção de café como a produção de açúcar, ela era feita em que eram minifúndios, latifúndios, era o quê? Era baseado em quê? Em latifúndios. Então, isso é uma semelhança, produção em latifúndios. Outra semelhança que nós podemos perceber é qual? Que vai ser uma monocultura, tá? Então, duas semelhanças são monoculturas baseadas no latifúndio. E duas diferenças. Isso aí são duas semelhanças. Diferença de quê? Entre a produção açucareira, né, no Nordeste brasileiro, e a produção de café no Oeste de São Paulo. A mão de obra, vamos lá. Qual era a mão de obra em grande parte utilizada ali em São Paulo? Imigrantes? Imigrantes. Boa, Isabelle. Trabalhadores livres, imigrantes. E aqui na lavoura canavieira? Escravos. Escravos. Boa. Quem foi que falou aí, hein? Rião, pô. Eita. Rian falou assim, ó. Enzo. Foi Escravos. Enzo, foi Enzo. Caramba, que voz, hein? Menino. Oxe. Tu não era assim, não. Então, A quarentena Ou tá seja, mudando todo mundo, gente. né? Então, ó, Ai, ai. a gente tinha uma realidade, como Isabelle colocou, como do trabalho livre, imigrante no Oeste Paulista. Então, vamos colocar aqui, Oeste Paulista. Trabalho livre dos imigrantes e Nordeste, trabalho escravo. Então, isso é uma diferença. Uma outra, no Oeste Paulista, os fazendeiros eram empreendedores. Como assim? Falei isso para vocês. Os fazendeiros de café de São Paulo, eles não só reinvestiam em café. Os caras investiam em bancos, companhias de navegação, eles diversificaram. Enquanto aqui no Nordeste tinha a manutenção exclusiva da lavoura, certo? Então, os caras aqui no Nordeste, o que eles lucravam com o açúcar, eles reinvestiam no açúcar. Então, essas são duas semelhanças e duas diferenças entre eles. Tá? Alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos para dois ali. Em 1849, o inglês Robert Hesketh, cônsul no Brasil por mais de 30 anos, afirmava que todo o comércio do Brasil obedecia ao capital inglês, que todos os manufaturados ingleses eram vendidos a crédito e a prazo, que todos os seus compradores eram ligados ao comércio de escravos e que calculava os investimentos ingleses no Brasil em 5 milhões de libras, parte dos quais desviadas para o comércio de escravos. Essa afirmação indica uma contradição da política inglesa com relação ao Brasil. E aí? O que é que vocês percebem de contradição? Desde o início do século, o que é que a Inglaterra pressionava o Brasil a fazer? Acabar com a escravidão. Boa, Gerava Pli-Pli. renda. Isso aí, velho. Acabar com a escravidão porque eles não geravam renda, porque eles não faziam parte do processo capitalista, eles não compravam, eles não eram, né? Eles eram objetos, eles não eram trabalhadores.
Mas ali o cara tá dizendo, ó, grande parte de quem compra da gente, o dinheiro deles vem do tráfico de escravos. Então a contradição que existe é essa, que apesar dos ingleses defenderem o fim da escravidão, mas o comércio deles do Brasil, no Brasil, dependiam do tráfico de escravos, né? Deixa eu digitar aqui no chat, tá? 2. Apesar, enfim, os Então, é basicamente isso aí. Então, apesar deles defenderem, e aí é como eu sempre digo, entre o mundo ideal e o mundo real, existe um abismo gigantesco. Ou seja, apesar dos caras ali defenderem o fim da escravidão, mas na prática o que acontece é diferente, porque eles dependiam, porque quem comprava os produtos dos ingleses no Brasil era quem tinha dinheiro. Quem é que tinha dinheiro? Quem trabalhava ou quem estava envolvido de alguma maneira com o tráfico de escravos. Como a gente sabe, como a gente já viu, é, é um comércio, né? É estranho chamar assim, mas enfim, é um comércio que é extremamente lucrativo. Tá? Terceiro, irmão, alguma dúvida por enquanto, alguma colocação, alguma coisa? Falem agora o Calem-se para sempre, tá? Então vamos embora. Segue lá a pelota. Analise os documentos a seguir. Artigo 1. As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas nos portos do Brasil, tendo a seu bordo escravos ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades ou pelos navios de guerra brasileiros e consideradas importadoras de escravos. A importação de escravo no território do Império fica nele considerada como pirataria e será punida pelos seus tribunais com penas declaradas no Código Criminal. Então, isso aí é uma parte da Lei Eusébio de Queiroz. Aqui embaixo é a Lei de Terras, a de baixo, que a gente falou sobre ela. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Artigo 18. O governo fica autorizado a mandar vir, anualmente, a custo do Tesouro, certo número de colonos livres para serem empregados pelo tempo que for marcado em estabelecimentos agrícolas ou nos trabalhos dirigidos pela administração pública ou na formação de colônias nos lugares em que estas mais convierem, tomando antecipadamente as medidas necessárias para que tais colonos achem um emprego logo que desembarcarem. A promulgação da Lei Eusébio de Queiroz e da Lei de Terras revelam uma preocupação latente com a definição do Estatuto da Escravidão e da Propriedade Fundiária do Brasil. Com base nos documentos apresentados, considerando-se o contexto do Segundo Reinado, explique uma consequência socioeconômica da implementação da Lei Eusébio de Queiroz no Rio de Janeiro. O que é que vocês acham que isso gerou? A gente viu isso que aconteceu também em São Paulo com o fim do tráfico negreiro, tá? Então, ó, terceira letra A. O dinheiro antes investido no tráfico de escravos agora passa a ser colocado na infraestrutura
estrutura da cidade do Rio de Janeiro, bem como no estabelecimento de novos comércios. Então, ó, falta aí menos de 1 minuto, tá? Eu peço que vocês concluam, tá? Essas questões. No caso, é só até questão 5. Então, 4 responder a letra B, né? E a terceira é a letra B, a quarta e a quinta, tá? Então, semana que vem, aula de artes, tá? Que a gente encerrou aqui o assunto do segundo bimestre. E aí eu aviso a vocês, não se preocupe lá no grupo, quando eu colocar a atividade. Eu vou tentar colocar essa semana, mas se não der, fica para a próxima, tá bom? Então, mais uma vez, satisfação enorme em tê-los aqui em mais uma sexta-feira. Valeu, Hilton, por ter aberto a câmera, Plínio também, né? Tamo junto, tamo junto. Foi legal, Tchau, foi legal. gente. Tchauzinho, Isbênia. Valeu, Saudade valeu. de vocês. Sal, Sarinho.